Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o culto do sábado, né? O que se deve ou não fazer no dia de sábado. Vamos à leitura do texto evangélico, a nossa Wanda Reis. O chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, tomou a palavra e disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde num dia destes para seres curado e não nos de sábado. O Senhor respondendo disse-lhe: Hipócritas, qual de vós deixa de soltar o seu boi ou o seu jumento num dia de sábado, ou de o tirar do estábulo para lhe dar de beber? Por que então não se devia libertar em dia de sábado esta filha de Abraão dos laços com que Satanás a teve presa durante 18 anos? Ouvindo-lhe estas palavras, seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se regozijava de o ver praticar gloriosamente tantas coisas. Essas tantas coisas que ele praticava gloriosamente, né, eram as muitas curas e mais do que isso. Como ele tinha e falava com autoridade perante a autoridade judaica, né? No caso, a frequência de Jesus na sinagoga, já que era um dia dedicado à religião, já que era um dia dedicado à prece, à leitura dos textos, e ali estava o povo reunido, Jesus sempre se apresentava. Era comum Jesus ir à sinagoga, aproveitar aquela concentração popular, antes de tudo para orientar, para confortar. Ora, repare que aqui no texto nós estamos falando de uma mulher que estava curvada por Satanás. Aqui nós temos que entender que não só havia uma obsessão, né? Mas aí a palavra Satanás também está no sentido de adversidade, quer dizer, o espírito era adversário da vontade divina, né? E evidentemente que uma obsessão também tem o obsessor, o obsidiado como culpado também no processo. Não é só a responsabilidade do obsessor, né? Que era adversário da vontade divina. Havia também nela, a palavra Satanás quer dizer adversário da vontade divina, né? É uma palavra em hebraico. Se fosse no grego, seria diabolos, que é divisão, quebra, né? E se fosse em português, daria adversário. Ora, aí nesse caso, ela também tinha um quê de adversidade. Ela tinha também um quê de não cumprimento da vontade divina. Daí ter aberto sintonia para aquele sofrimento que já durava 18 anos. Agora imagina uma pessoa passar por esse sofrimento. E não ela passava por esse sofrimento, o espírito também passava. Porque esse processo de vingança também fazia com que ele também não fosse feliz. No fundo, ele era um filho de Deus infeliz, como ela também era uma filha de Deus infeliz, na dor, no sofrimento, né? E ali eles estavam no dia de sábado reunidos para orar. E não se abriu um precedente do líder da sinagoga para que houvesse uma cura no dia de sábado, porque outras pessoas também chegaram ali visando a cura, né? Era tanta gente que tinha uma passagem de Marcos, e conforme que Jesus ia passando, a sombra dele já curava. Então o seu poder magnético era imenso, né? E muitos foram ali também. E Jesus estava dando atenção àquela mulher, que chamava atenção por ela estar curvada. E esse tempo todo. E o líder da sinagoga, diante de texto evangélico, diante de texto bíblico que manda amar o próximo, foi extremamente inflexível, frio, né? Não olhou para a dor do outro, para o sofrimento do outro. Então ele diz assim: por que vocês vieram aqui no dia de sábado para ser curado? Por que não veio no outro dia? O dia de sábado não é para cura. Ora, repare, imagina você estar com uma dor de dente, por que eu tenho que esperar o domingo? Não é isso? Se você está com uma dor violenta, por exemplo, você levou um tombo e quebrou a perna, está sentindo muita dor, ora, como não vai tratar ele nesse dia? Então Jesus compara até com um animal. Por que vocês não soltam o animal para ele beber água? Isso não é trabalho? Vocês não levam um animal para pastar também, para se alimentar? Isso não é trabalho? Olha, reparem então na seguinte coisa. O texto do Deuteronômio, que é um texto do Antigo Testamento, chega a dizer assim: imagina quando se cai lá num buraco, um jumento cai num buraco, e aí ele cai no buraco e precisa ser resgatado. E é dia de sábado.
Ué, por que você não vai fazer isso? Diz Jesus, se deve fazer até se o jumento ou o animal for do teu inimigo. Poxa, então, ali não se tratava de uma inimiga, de uma mulher que sofria, mas até do inimigo você tem que cuidar. Né? E se você pode ter carinho e respeito pelo animal, inclusive do teu inimigo, imagina pelo ser humano. Então, onde que está a misericórdia, a generosidade, a compaixão? Então, nesse exato momento, vem essa ideia muito interessante do texto em que Jesus fala que o bem é para se fazer no sábado. E o que não se deve fazer no sábado é deixar de praticar o bem. Isso é inquestionável. E aí podemos até pensar em termos de obsessão. Houve obsessão ou não? O que acontece é que todo o processo de dor, de adversidade, Jesus usa a palavra da adversidade, de Satanás, né? Todo o processo da adversidade nada mais é do que uma falta de compromisso com a lei divina. E isso gera enfermidade. É lógico que, como nós somos atrasados, é difícil alguém passar por aqui por uma doença, por um problema, uma aflição, que já não esteja em sintonia com os espíritos inimigos. Né? É sempre assim na vida. Então, o texto nos leva a essa compreensão de que no sábado é dia de se fazer o bem, porque todo dia é dia de se fazer o bem, olhar o outro com generosidade. E o sábado não é dia de fazer o mal, porque todo dia não é dia de se fazer o mal. Jorge, por que esse rigor tão grande nesses rituais de sábado dos judeus? Foi uma didática muito boa de Moisés, né? Foi uma pedagogia muito boa, porque o homem ele tem essa ideia do egoísmo, do primeiro eu, depois eu e depois sempre eu. Né? O Pietro Baldi fala do dou para que me deis. O homem só quer mais e mais e mais. E Pietro Baldi chega a falar na psicologia da insaciabilidade humana. Então, se deixar o homem, ele vai explorar e vai querer trabalhar sempre, ganhar mais. Tem que parar um dia também. Olha, já está um sexto, né? Pelo menos 6 dias você pode trabalhar, ganhar, mas comece a fazer a reflexão. Pelo menos deixe um dia para você pensar nas coisas espirituais, também pensar no lazer da vida. Há uma passagem no dicionário Wise, muito interessante, para falar de dicionário. A pergunta, a gente olhando a palavra lazer no dicionário. O que é lazer? Vem escrito assim, é tudo aquilo que a gente faz fora do trabalho. Olha, o homem é muito atrasado, então o trabalho é uma coisa muito ruim. Eu tenho que esperar sair do trabalho para poder ter lazer? Não. Então, como o homem está neste nível, ele precisa de tirar um dia, ser obrigatório para ele pelo menos ter lazer. Para ele também ter um dia para também refletir nas coisas espirituais. E, em contrapartida, amanhã, quando ele compreender melhor a vida, aí ele vai transformar o trabalho no próprio lazer, vai transformar, como diz Pietro Baldi, na grande síntese, no trabalho missão. E aí nós vamos chegar a um outro nível, mas é bem ainda afastado de nós, quando é dito na grande síntese do professor Pietro Baldi. Eis o novo mandamento. E o novo mandamento é trabalho. Mas aí não trabalho como no sentido de dor, algo que te dá prejuízo. Não, mas o trabalho missão, o trabalho que transforma a humanidade, que ajuda na transformação da sociedade, né? Que ajuda na transformação do planeta e, antes de tudo, na sua própria evolução. Muita paz, até um próximo encontro. Os Quatro Evangelhos, Espiritismo Cristão, é uma obra que é de autoria do espírito dos 4 evangelistas.
Marcos, Mateus, João e Lucas. É uma obra de grande valor moral, que traz as passagens da vida de Jesus comentadas pelos próprios autores em espírito, através de uma médium bastante conceituada e testada pelo próprio Allan Kardec. Olá, nós vamos dar continuidade ao estudo do item O Dia de Sábado. E eu tenho aqui ao meu lado Zamor Serrão Filho. Tudo bem, Zamor? Tudo bom. A quem eu peço, já começando os nossos trabalhos, para ler um trechinho do comentário dos Espíritos sobre essa passagem, para depois, então, a gente fazer aqui o nosso estudo. Por favor, Zamor. Extraído do número 82. O sábado fora instituído por Moisés como medida contra os abusos do poder e o arbítrio, para que aqueles povos de coração endurecido o escutassem, lhe era bater com violência. Essa a razão por que lhes impôs uma lei que os protegia contra si mesmos. Essa a razão por que lhes impôs uma lei que os protegia contra si mesmos. Se assim não fora, os escravos teriam sucumbido ao jugo que suportavam. Nem sequer os animais houveram resistido a esse jugo. Ao homem material, leis materiais. Ao homem inteligente, leis inteligentes. Obrigado, Zamor. Nosso irmão Jorge já passou um pouco por esse item, né? A santificação do sábado, a dedicação do sábado ao Senhor foi uma maneira, uma medida sábia, de natureza legal, trabalhista, para proteger os escravos e os funcionários do excesso, né, de trabalho, do rigor excessivo que poderia comprometer toda a estrutura. Da ambição desmedida, Da ambição natural ao ser humano. Exatamente. Um ponto importante a gente destacar é que depois da Revolução Industrial e com a evolução das leis trabalhistas, esse dia, na verdade, foi expandido, né? A semana de 44 horas, que só atinge amanhã no sábado, depois a semana de 40 horas, que já poupa os 2 dias do fim de semana, que são, digamos assim, a semana trabalhista padrão no Ocidente, né? E agora tem até a Semana Francesa, que termina na sexta, e que é objeto de muita controvérsia. Mas a questão principal é o confronto, né, que Jesus fez com aquela tradição, que ao longo do tempo perdeu o seu sentido original e caiu no excesso. Um excesso tal de que até fazer o bem num dia que era dedicado ao Senhor era proibido. E ele procurou mostrar claramente como é que pode, né? Se cair um jumento no meio da estrada, você vai lá e vai recuperar o jumento. E como é que não pode salvar uma pessoa num dia que é dedicado ao Senhor? A contradição se tornava ainda mais evidente e mais constrangedora pelo fato de ser um dia dedicado ao Senhor e não se poder fazer o bem. Verdade. Bom, para nós, eu acho que a gente sempre procura trazer essas conversas aqui para o nosso dia a dia, para a nossa prática, né? Do nosso Zamor Serrão Pai, né? Do Evangelho praticado. O fazer o bem para espíritos da nossa condição atual é um remédio. E a gente precisa se conscientizar disso e precisa entender isso definitivamente. E é um remédio, que nem aqueles remédios que tem desconto na farmácia, né, que são obrigatórios, constantes. É aquele remédio que você precisa tomar todo dia, porque não tem contraindicação e você precisa tomar realmente diariamente. Você precisa disciplinar o seu pensamento a pensar no bem, todos os dias. Então, quando você planeja o bem, quando você executa o bem, quando você conversa com seus amigos sobre o bem que já foi feito,
quando você corrige as imperfeições do bem que você realizou e aprimora o seu modo de trabalho para as edições futuras, quando esse bem se torna uma rotina, você está educando o seu psiquismo a pensar no bem, planejar no bem, falar no bem, fazer no bem, lembrar no bem, comentar no bem. Essa prática, esse ritmo, esse condicionamento, ele quebra uma cristalização da nossa psique, do nosso psiquismo, de falar o mal, lembrar o mal, olhar o mal, prestar atenção no mal, de certos e certos e certos, apontar o mal, né? Um jargão comum, você olha o mundo com as lentes da sua consciência. Então, para aquele que é alegre, feliz e saudável, o mundo tem cores vivas, intensas, alegres, felizes. Para aquele que está triste, que está com mal-estar íntimo, o mundo é cinza. Não é que o mundo tenha se modificado, apenas a lente que você está utilizando para filtrar a interpretação da realidade é condizente com o seu estado íntimo, com o seu estado de espírito. Então, quando você faz o bem, entra nesse ciclo virtuoso do bem fazer e do bem pensar, você está se vacinando e se condicionando a ajustar as suas lentes para o bem, para uma higiene mental verdadeira e permanente do seu psiquismo. Só que, dada a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos e muito limitados, essa fisioterapia do bem precisa ser feita todo dia. Eu achei muito importante esse teu enfoque de remédio de uso contínuo, porque ele tem a ver com a questão da sobrevivência. Os idosos só sobrevivem mais anos pelo uso de determinados remédios contínuos. Exatamente. E o bem é fundamental para a sobrevivência humana. Exatamente, o nosso espírito. Então, e aí tem a questão do sábado, né, voltando ao nosso ponto de partida, que é a questão daqueles formalismos e das desculpas, dos motivos que a gente usa e se serve para adiar o bem que pode ser feito. Então, ou são os compromissos familiares, ou é a falta de dinheiro, ou é a falta de saúde, ou é isso, é aquilo. Nós temos sempre 1 milhão de motivos para não fazer o bem. E a recomendação do Cristo é deixar de lado os formalismos, deixar de lado as convenções humanas e insistir no bem, a qualquer dia, a qualquer preço, a qualquer hora. Porque esse é o remédio que nós precisamos, conforme você lembrou bem, para a nossa sobrevivência espiritual, para que a gente possa aproveitar bem até a sobrevivência física. Exatamente. Porque o mundo está complicado pela falta do bem. É verdade, é verdade. A violência existe porque a grande maioria não pensa no bem. Exato. E egoisticamente pensa em si mesmo e não no próximo. E já tem estudos provando que fazer bem faz bem. Também. Para a saúde. Também, exatamente. Para a própria saúde. Então, meus irmãos, meus amores, muito obrigado aí mais uma vez. Eu acho que o principal a se destacar e para a gente pensar nesse final de estudo é quanto mais de bem nós podemos fazer e que estamos deixando de fazer por conveniências e por motivações diversas. Essa é a pergunta-chave. Nós perdemos horas semanalmente vendo novela, hora falando da vida dos outros, hora com 1 milhão de coisas que não levam a coisa alguma. O quanto pode ser revisto da nossa agenda para realmente canalizar o nosso tempo e o nosso psiquismo para realizar o bem? Vamos pensar nisso? Que Jesus nos abençoe. Até o próximo episódio, se Deus permitir. Graças a Deus. Próximo episódio, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Deus. Corre.